A nossa entrevistada de hoje é uma poetisa coribense, autora de 4 livros, sendo 3 de poesia e 1 de romance. Ouçamos agora a singeleza poética de Waldemar Fogaça. Está começando mais um bate-papo e conhecimento, dessa vez com a nossa escritora coribense Waldemar Fogaça. Vamos aqui aproveitar para conversar, aprender um pouco com ela, entender a sua literatura e, sobretudo, a sua genialidade. Waldemar, quando foi que começou a sua paixão pela escrita? Oi, gente. Warley, eu acredito assim, desde a minha infância, né? Eu sempre estava com giz ou um lápis, e assim, eu sempre queria escrever. E eu acredito que foi junto com a leitura, né? Que eu gostava de ler também, via minha mãe lendo, sempre gosto de afirmar isso. Quando eu via minha mãe lendo a Bíblia, eu queria ler também, mesmo não sabendo. E imitava os professores, né? Escrevia em tábuas. E aí eu fui crescendo com essa paixão. Na adolescência eu tinha meus caderninhos, que eu copiava música, escrevia Diário algumas também? poesias, tinha um diáriozinho. E sempre eu me via assim, envolvida com a escrita, né? A leitura e a escrita, as duas juntas, né? E desde sempre, o que eu me lembro, desde sempre eu fui muito apaixonada pela escrita. Agora vamos conhecer um pouco sobre os gostos literários da Waldemar. Waldemar, quais são os seus escritores favoritos? São vários, né? Mas assim, a paixão mesmo por Cecília, né? O Drummond, Carlos Drummond. O Fernando Pessoa também, o Guardador de Rebanhos, eu sou apaixonada nesse poema. E assim, mais no romance, na área da narrativa, o Machado de Assis, né? A Clarice, tem alguns escritores russos também que eu gosto, Dostoiévski. E assim, esses são os mais queridos, né? Aí tem o José Saramago também, tenho muita paixão pelo José Saramago, a forma como ele escreve, né? Eu li o livro Caim, amei, sou apaixonada pela escrita dele também. Escrita meio irônica, né? Assim, e a posição crítica dele, assim, são as minhas paixões, né? Mas existem muitos, né? Muitos escritores que nos inspiram bastante, né? Sim. Atores. Waldemar, o seu primeiro livro foi? A Poetisa do Tempo. Ótimo. Às vezes eu me confundo com a Poetisa Respirando Poesia, mas o primeiro parece. livro foi A Poetisa do Tempo, em 2017. Como é que foi o processo de produção dele? Na verdade, assim, eu não tinha intenção de publicar nenhum livro, né? Eu escrevia porque era apaixonada por escrita e eu tinha muitos poemas. Na época a gente tinha a comunidade no Orkut e a gente ia lá e postava os poemas, né? As pessoas comentavam e eu era viciada nisso, gostava de escrever, mas nunca imaginei publicar livro nenhum. Aí uma tia minha, que é escritora, a Valda Fogaça, que ela escreve também, é romancista também, é poeta, é romancista, ela falou assim, Waldemar, você é uma escritora, você tem que publicar. Aí eu falei assim, tia, eu acho que eu não sou. Eu falei, aí ela me convidou para participar de uma antologia poética. Eu participei dessa antologia, aí publiquei uns 3 poemas. Nossa, esses poemas foram lidos até na Universidade Católica. Tem um poema lá, Filha de Sião. Inclusive, eu republiquei ele no A Poetisa Respirando Poesia. Aí eu falei assim, tia, então já que eu sou uma escritora, então eu quero muito publicar um livro. Aí ela me indicou uma editora, né, que é a editora Baraúna, e eu fui reunir, né, compilei todos os poemas que eu tinha, e muito deles eram poemas... Fez isso sozinha ou teve ajuda? Na edição? Não, eu sempre fiz sozinha, na produção do livro, fiz sozinha. Para reunir os poemas. Sozinha, sempre fiz sozinha, sempre trabalhei com computador, com documento, editor de texto, então eu tinha muita habilidade. E aí eu juntei, né, compilei todos esses documentos, esses poemas, e mandei para a editora aprovou e pronto, nasceu a Poetisa do Tempo, que foi inspirado no livro da Bíblia, no Eclesiastes. Isso, exatamente. Como eu lia muito a Bíblia, e a maioria dos poemas, né, possui essa intertextualidade com a Bíblia, porque eu sempre trouxe a Bíblia para a minha vida, assim. E aí eu inspirei em Eclesiastes, há tempo para todo propósito baixo, né, aqui na Terra. E aí nasceu esse livro, inspirado na Bíblia. Sim, no sumário ali, quando a gente vê, é muito bonito essa coisa de há tempo, divisão, né? Isso, há tempo para nascer, por exemplo, há tempo para morrer. Isso. É um livro bem construído mesmo, muito bonito.
Eu fui tentando colocar cada poema, né, próximo ao tema, né? Tempo de nascer, tempo, né, de morrer, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de amor. O que faz jus ao título também, né? E aí eu Poetisa tentei dos ter tempos. essa coerência, né, para ficar bem coerente, preso ao que eu queria, né, ao que eu sonhava, e eu acredito que ficou bem legal. Waldman, qual o significado da poesia na sua vida? A poesia, eu acho que nós somos a própria poesia, né? Então, se nós vivemos, nós respiramos, nós somos a poesia. A inspiração, né, do próprio Deus que arquitetou esse mundo, esse espaço para que estarmos. Então, assim, eu acho que a poesia, ela é minha respiração, assim. Ela é Deus, né? Ela é o amor. Ela está na música, né? Na escrita, na nossa fala, no nosso dia a dia, no nosso comportamento um com o outro. Então, assim, a poesia, ela está entre nós, assim. Então, ela é tudo para mim, assim. Significa viver. Viver poesia. Em estado de poesia, como diz o cantor, né, Chico César. Um estado de poesia. Eu vivo um estado de poesia. Pegando aí, você falou da questão de Deus, né? Uhum. Questão que Deus é poesia. Como é a sua fé? Como é alicerçada? A minha fé, eu a alimento todos os dias. E eu tenho essa crença que é impossível viver sem ter fé, né? E cada um tem uma forma de ter fé. E eu vejo que Deus ele está primeiramente na gente, né? E em todo o universo, nas pessoas e no universo em si. Então, assim, a fé para mim é meu combustível, meu alimento. Eu busco sempre pela manhã meditar, sempre estou lendo algum salmo, gosto muito de ler provérbios. E leio também outros livros, né, que traz a questão da espiritualidade, né. Eu não sou presa a nenhum tipo de religião, assim, em si. Minha fé, ela é independente. Mas eu acredito que nós, seres humanos, a gente precisa de ter fé e precisa de ter uma espiritualidade. Né? Porque nós somos muito mais espírito do que próprio corpo. Então, assim, eu tenho esse entendimento que eu, claro, tenho a base, né, cristã, minha base é cristã, né, batista, mas eu tenho a minha convivência, né, o meu relacionamento com esse ser criador, né, do universo. E eu sinto que eu preciso ter isso para eu escrever, para eu viver melhor. Eu preciso ter esse contato, essa relação, essa intimidade com esse ser maravilhoso que as pessoas, muitos conhecem como Deus, mas dependendo de cada religião, cada um nomeia como, né, como entende. Então, assim, a fé também é poesia e a fé, ela está junto. A gente tem que andar com fé. É que nem Gilberto Gil diz, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Isso. Exatamente. A gente sabe que a Poetisa, Respirando Poesia, que é um livro da escritora Waldman, ele foi escrito num contexto bem complicado, que foi o contexto da pandemia. Então, Waldman, fala um pouquinho pra gente como é que foi produzir este livro naquele contexto tão mórbido. Realmente, gente, não foi fácil, mas como o poeta, o escritor, ele precisa escrever, né, e ele necessita em qualquer circunstância, né, necessidade, é uma necessidade de escrever, eu não poderia deixar de escrever na época pandêmica, né, foi uma época assim, muito né, sombria, triste, nós perdemos muitas pessoas queridas, né, se foram. E assim, na verdade, quando eu abri a janela, e eu estava sozinha, morava sozinha à época, e eu vi aquela avenida, né, que é a avenida principal lá de Águas Claras, onde eu morava, que era muito movimentada. Eu morava bem de frente pro parque, né? E o parque também, que era tinha criança, cachorro, e aquela coisa bem alegre. Ali estava tudo parado. Então, assim, aí eu comecei a ter uma sensação de muita angústia, muita tristeza. Eu falei, eu preciso escrever. Mas eu preciso escrever de uma forma que me alivie, que alivie a dor. E eu preciso respirar poesia. Aí eu iniciei os poemas, e a maioria desses poemas, né, tem a temática da pandemia, que tem um que é o Anseio pelo Infinito, que eu até sei, acho que eu até memorizei o trecho dele, que fica aqui e ali, Visão do Mar, Restauração para Minha Alma. Não sei todo o trecho, porque eu não memorizo os poemas. Mas assim, eu ficava imaginando o mar, ficava imaginando eu mergulhando, né, naquelas águas, poder sair dali,
E ficava imaginando as pessoas nas calçadas, conversando, dando aquelas risadas. Eu falei, nós precisamos voltar a esse tempo. Essa pandemia ela tem que passar. Nós precisamos vencer esse vírus, gente. Nós vamos vencer esse vírus. Então, toda essa força, essa vontade de viver, me levava a escrever, me levava a acreditar que iríamos superar, iríamos passar por tudo aquilo, né? E passamos, graças a Deus, estamos aqui. Então, assim, foi isso. Não foi um processo tão fácil, né? Foi muito doloroso. Mas, ao mesmo tempo, é bom você voltar a ler e nós vencemos, né? E cada um tem sua vitória. Na minha opinião, o terceiro livro da Waldman, Que Eu Leve Poesia, é um dos melhores, se não o melhor livro de poesia dela. Eu ainda não li o romance. Mas assim, como é que foi o processo de escrita dele, visto que foi pós-pandemia, né? A produção do livro. Foi leve, como você mesmo afirmou, foi um livro leve e foi inspirado na oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. E aí, depois da pandemia, a gente precisávamos, né, refletir sobre como queríamos viver pós-pandemia, né? Como seria o nosso relacionamento com as pessoas, já que, né, que passamos assim, um bom tempo isolados, sem contato com ninguém. Como seria a reconstrução da vida, né? E aí, que eu leve poesia, que eu leve amor, que eu leve a alegria e a nossa força de viver, né? A vontade de viver tinha que ser alicerçada na fé, porque sem fé é impossível. Eu estava com esse pensamento, sabe? E aí veio, e ao mesmo tempo nasceu, na verdade nasceram muitos poemas sobre mulher, porque eu me via assim como mulher, como que eu seria como mulher agora, o que eu queria para mim, quais seriam os meus sonhos. E aí, inspirado em outras mulheres também, porque como eu escrevo, meu olhar ele não é voltado só para mim, né? Pro meu eu. Ele tem que alcançar, meu olhar ele precisa alcançar as outras pessoas, as outras mulheres. Então, nesse livro aqui também tem muito essa questão da mulher. E aí eu pensei também, por que não criar a segunda parte, para falar do meu momento aqui na infância, do que eu vivi. Porque assim, a gente passa a recordar. Quando a gente passa por uma crise dessa, por um processo muito doloroso, como foi a pandemia, a gente começa a despertar e a olhar, refletir sobre quem somos e o que precisamos ser para sermos melhores ainda. E aí eu busquei essa referência na minha infância. E a segunda parte, ela traz essa busca, né? Essa referência da infância, para eu me sustentar no presente, né? E é isso, e andar para o futuro bem alicerçada em valores, no amor, na fé, na esperança. Quem sou eu como mulher? O que eu, né? São esses temas assim, e com muita leveza. Eu pensei assim, eu não quero trazer aquela angústia, aquela amargura que, por exemplo, no primeiro livro, a Poetisa do Tempo, eu trouxe muita questão da adolescência, né? Aquelas indecisões, aquelas dualidades, dúbidas, insegurança, medo, traumas. Então, a poesia, o poema, ele reflete, né? A poesia, ela reflete os nossos momentos, né? O momento pelo qual, a nossa estação, qual era a minha estação? Uma estação de mutação, que era uma estação mais adolescente. Então, como foi essa transição da adolescência para a juventude, então tem essa carga meio que, né? Cheia de dubidade, de angústia, de dores. Mas esse daqui é uma fase da maturidade mesmo. Então, assim, eu, mulher madura. Então, que eu leve poesia é que eu seja leve, que eu seja essa mulher cheia de experiência, né? Mas que eu preciso viver muitas experiências ainda, mas que essas experiências não sejam uma carga muito pesada para mim. Para que eu possa, ao mesmo tempo que eu estiver chorando, mas que eu possa rir também, celebrar com os amigos. E tirar esse lado, porque eu tinha muito lado da poesia, muito pesaroso, sabe? Pesado, doloroso, sofrido. Eu precisava me libertar um pouco disso. Dessa leveza, assim. E eu acho que por isso que você gostou, talvez seja isso. Né? Talvez. E muitas pessoas gostaram. E, inclusive, muitas mulheres. Esse livro aqui, muitas pessoas leram esse livro e falaram, nossa, Waldman, eu tô apaixonada pela sua escrita, né? E isso é muito bacana bom. Que não é um livro feminino. Não é feminino, ainda gente, bem. Apesar de... Agora vamos falar sobre Maria Antonieta da Serra do Ramalho.
primeiro romance da Isso. escritora Waldman. Waldman, fale um pouco sobre ele. Ele está sendo muito repercutido, muito elogiado. Estou muito feliz com esse romance. Era meu sonho, gente, escrever um romance. Assim, eu tinha muita dificuldade de fazer uma narrativa maior. Eu muito presa, né, em questão de poema. E tem aquela insegurança de iniciante, né? Mas eu precisava, era uma questão de necessidade, escrever uma narrativa maior. Né? Comecei com alguns contos, né? Não publiquei. Acho que até publiquei em algum site na internet, mas depois tirei, porque eu precisei editar novamente. E aí eu fiquei com essa vontade de contar uma história, mas que fosse autobiográfica, inspirada na minha vida, na história do meu povo. E aí eu peguei essa paixão minha que eu tinha pela escrita e a paixão que eu tinha pela serra, como eu fui criada ali no Embrejado, que é uma fazenda aqui próxima, né, aqui que é do município de Coribe, próxima a Ramalho, que faz parte de Feira da Mata, mas ali é uma região cercada por serras e eu era muito fascinada por serra, passava lá, ficava com vontade, mãe, eu quero subir a serra. E aí eu peguei essa paixão minha e falei, eu vou desenvolver uma história, né, na qual a personagem ela é fascinada pelas serras. E aí eu né, valorizo a nossa região, trazendo a beleza exuberante das serras, né, que a gente mais tem ali, né, e ao mesmo tempo trago no livro histórias, né, da minha vida, histórias assim que foram de momentos assim bem constrangedores para mim, que trouxeram muita tristeza, algumas histórias, principalmente no primeiro capítulo, que é da injustiça, que é a injustiça, na verdade. E aí, nesse primeiro capítulo, eu conto uma história que marcou muito a minha vida, né? E que eu quero muito que as pessoas leiam essa história. É uma história de superação. E devido a essa história, esses momentos, assim, eu desenvolvi muitos problemas, assim, sabe? Psicológicos, porque foi uma história de rejeição e de acusação. Eu vou dar só um spoiler, assim, bem breve. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos. Então, a partir dessa história, vieram outras histórias inspiradas também na minha vida, na vida da minha família, de algumas amigas minhas daqui de Coribe, que é Nega, né? Valdete, que é irmã de Gilmar Barros. E Maria Nilda também, que era uma amiga minha. Inclusive, ela foi uma das primeiras pessoas que fizeram questão de comprar o livro e falou, Waldman, eu quero ler esse livro. E ela ficou também encantada, a forma poética, né? Como foi escrita a narrativa, assim. Da nossa época, quem é da minha época lembra que a gente subia aquela rua daqui perto da minha casa, a gente ia atrás do avião, quando vinha aquele avião, a gente falava que era um pássaro, e saía aquele monte de criançada correndo para ir atrás do avião, e era aquela emoção. Também muitas pessoas vão se emocionar quando eu narro que a gente descia pro banheirinho, que era o banheiro da Lapo Rio, que a gente ia tomar banho, e o banheirão que era dos homens, então era aquela coisa, né, democrática, dividida. Tinha a Rua do Inferninho, que era o Iraque, que era bem que próximo também. Então, assim, eu trago, gente, todas essas histórias de uma forma, assim, bem, assim, poética, assim, e leve, sabe? E eu acredito que todas as pessoas que forem ler, gente, vão sorrir e vão chorar, porque, assim, é bem emocionante mesmo. E algumas pessoas que leram, eu lembrei da época quando eu morava com a minha avó. Então, se traz essa memória da infância. E você, eu acho que fortalece mais os nossos laços familiares. Então, assim. E tem uma parte também que fala da fé, que é a época que eu passei na igreja. Então, ele é autobiográfico, faço questão de ser autobiográfico, de dizer que ele é autobiográfico. Algumas pessoas falam assim, Maria Antonieta, é porque foi inspirado na rainha da França, né, que foi decapitada e tal. Eu falei, pode ser que inconscientemente eu tenha criado a Maria Antonieta, a outra Maria Antonieta não na França, mas a Maria Antonieta ali da Serra do Ramalho. E muitas pessoas também brasileiríssima, nordestina. E as pessoas podem também associar à cidade Serra do Ramalho, mas não é. Essa serra aqui é a própria serra mesmo. E essa serra aqui é a serra, não do Ramalho em si, porque eu não consegui fotografar, gente. Mas é a serra ali da região. É uma serra da região, foi tirada pelos alunos, é que eu faço questão do Colégio João Rocha. Eu faço questão de citar aqui, que tem as histórias, que envolvem, as histórias, elas acontecem na Lagoa dos Índios, em Coribe, em Ramalho, Feira da Mata, Cocos, Jaborandi, tem
Tem uma parte aqui que eu trago momentos, né, histórias ali no Rio Jaborandi, no Rio Formoso, né, em Jaborandi. Então, assim, tem muito de nós aqui. Tem muito de nós aqui. Não é uma história só minha, é uma história nossa e de muita gente mesmo. E eu espero, como diz uma amiga minha, escritora Sara, que esse livro, Waldemar, eu quero que esse livro todo, que o mundo todo leia Maria Antonieta da Serra do Ramalho. E eu fiquei muito feliz, e eu fico muito feliz porque a minha maior felicidade é a emoção das pessoas. Então, se eu conseguir, se eu alcançar a emoção das pessoas e que elas sorriam, que elas sejam felizes ao ler, eu já estou muito bem por satisfeita. E essa é a paga do escritor, e esse né? é o meu salário, exatamente. É a minha gratificação. É que as pessoas leiam e se emocionem. Porque é um prazer que eu descobri quando eu era criança, quando eu via a minha mãe ler na Bíblia, como eu disse, eu tinha prazer da leitura, de ler, de conhecer, de viajar ali, de mergulhar. Para mim é como se fosse um mergulho, uma viagem. Ler é isso para mim. E é o que me dá, assim, alegria, prazer. Estar escrevendo e estar lendo são os momentos que me fazem muito feliz. E eu sempre sou feliz por isso, eu agradeço muito a Deus. Por esse, eu não sei se é dom, né, o que seja, mas por essa missão, esse ofício que ele me entregou, confiou a mim, e eis-me aqui para cumprir essa missão. E para finalizarmos este incrível bate-papo, viu? A gente vai ouvir agora a própria escritora declamando 2 poemas, né, Waldemar? Isso. Quais são? O primeiro poema é Oração Poética, que foi o que me inspirou a escrever O Que Eu Levo em Poesia. Seja eu instrumento de sabedoria, onde houver a tristeza, que eu leve a melodia. Onde houver o pesar, que eu leve o alívio. Onde houver a culpa, que eu leve a remissão. Onde houver a mágoa, que eu leve o perdão. Onde houver a angústia, que eu leve a poesia. Onde houver a solidão, que eu leve a alegria. Onde houver a raiva, que eu leve a calmaria. Que eu seja a esperança de raios de sol, a composição de alegria, versos e melodia. Que nunca me falte a fé, o recomeçar. Seja eu o meu consolo, a minha prosa, a minha companhia. Show de bola, viu? Bom demais. Obrigada. O próximo é? O próximo é maturidade. Né? Maturidade. Acho que foi isso que você falou que gostou bastante, né? Sim, foi esse mesmo. Apesar de ser forte no olhar, sou frágil na conquista. Todo homem me parece inseguro, quando antes me parecia tremendo, habilidoso, extraordinário na cabeça. Vou às vezes à academia de ginástica, a meta está distante de ser cumprida. O corpo já não é mais o de 20, mas um bronzeamento lhe dá brilho. A alma, essa está reluzente. E me entretenho com um livro, uma poesia desperta meu olhar, mirando para o azul da janela, penso que estou morrendo. Leio, penso e logo poetizo minhas próprias ideias, porque todo o meu corpo é um poema. Abro a janela, deixo o vento circular, suavizando todo o meu rosto, sinto-o percorrer por toda a minha pele, já não sou aquela de outrora, não sou registro de uma idade, sou a infinitude do meu pensamento.